Oi, meu povo. Oi, gente. Oi, meu povo. Graças e paz. Bom você aqui com a gente. Show de bola? Bom. Vamos para nossa reflexão, para nossa oração, né? A gente sempre tem tido momentos especiais aqui, né? A gente tem tido uma oportunidade única, eu considero, uma oportunidade ímpar da gente falar sobre coisas que normalmente a gente não fala durante o dia, né? Então, a oportunidade de pensar sobre coisas que a gente não pensa durante o dia, não cogita durante o dia, né? A gente não, ninguém nos alerta também sobre isso, né? Lembra de ontem que nós falamos que você é o seu pior inimigo, né? Lembra que nós falamos que hoje em dia as pessoas não têm inimigo, né? Olha você, quem que é o seu inimigo? Olha aí, olha para o celular, pensa assim, quem que te odeia? Quem que você odeia? Você vai perceber que você não tem inimigos, a não ser um, pelo menos. Dois, o diabo, mas eu deixo o diabo para nas mãos de Deus e você mesmo, né? Então, a gente aprendeu um pouco sobre como lidar com você mesmo para que você não atrapalhe você. Isso foi ontem, né? E hoje, hoje também sobre um dos afetos, os sentimentos que a gente tem, né? Diz assim, cobiça é a inveja do que você não está disposto a suar para ter. Cobiça é a inveja daquilo que você não está disposto a suar para ter. As pessoas hoje têm melhorado essas definições, né? Então, por exemplo, hoje ambição, antigamente ambição era uma coisa ruim, ambição hoje é coisa boa, né? As pessoas estão mudando as definições. Ambição hoje é uma coisa boa, cobiça é uma coisa ruim. Então, as pessoas vão mudando. Mas aqui está falando de cobiça. Cobiça é inveja, né? Segundo o autor, cobiça é uma inveja, inveja daquilo que a gente não está disposto a suar para ter. Na verdade, alguém já disse que o invejoso, ele quer o que você tem sem sofrer o que você sofreu, né? O invejoso quer estar no seu lugar, mas sem passar os caminhos que você passou. Existe algumas charges, algumas figuras, alguns memes, algumas coisas assim que dizem que quem vê aonde eu cheguei não notou as cicatrizes que eu trago e não notou os perrengues que eu passei para chegar onde eu cheguei, né? Todo mundo que chega a algum lugar por méritos próprios teve que suar bastante, teve que lutar bastante. Deixa eu tentar te dizer uma coisa: lutar não é vergonha. Ter que sofrer para conseguir as coisas não é demérito. Ao contrário, é virtude. Só tem história para contar quem sofreu para conquistar as conquistas que tem. Às vezes a gente está num mundo onde a gente tem aprendido a reclamar das dificuldades que a gente enfrenta. E a gente não para pensar que dificuldades serão histórias e serão vitórias contadas, né? As dificuldades de hoje são as vitórias que a gente vai contar amanhã e as histórias que a gente vai contar amanhã. Se você quer vencer sem lutar, você é um invejoso. É o que o texto diz. Você está cobiçando uma coisa que você não quer suar para ter. Você quer ter os benefícios, mas não quer ter as lutas. Assim como gente que quer orar, ora a Deus para Deus colocar em lugares altos, né, em situações boas da vida, mas não quer que Deus coloque a pessoa nas lutas para enfrentar as dificuldades. Isso é fazer Deus roubar no jogo, né? Deus não pode fazer isso. Você pode pedir a Deus para te dar força. Você pode pedir a Deus para te dar inteligência, estratégia, amigos, conselheiros, instrutores. Você pode orar a Deus, pedir a Deus para te dar mestres, né? Mentores. Você pode pedir a Deus para te estratégia, te ajudar a ter cacife para você começar, mas não adianta pedir a Deus para não te dar a luta. Porque se você não tiver luta, você não vai ter vitória para contar. Porque até onde eu sei, vitória só acontece se há luta. Às vezes você está olhando para a sua vida e deve estar achando que você está lutando demais e sua vida é só luta.
Tem pessoas que parece que têm que lutar mais na vida, é verdade. Mas essas pessoas que têm que lutar mais na vida, elas vencem mais também. O que a gente não pode é achar que a vida vai ter que ser fácil para nós, porque outros têm a vida mais fácil. Isso é inveja. Nós temos que parar de olhar os outros. Sabe quando é que a gente começa a cair? Quando a gente tira os olhos do nosso alvo, do nosso foco, do nosso projeto e começa a olhar do lado. Hoje de manhã, na reunião de oração, nós lemos na igreja que quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas, né, e Pedro começou a andar e depois o Pedro começou a afundar, né, parou de olhar para Jesus e ficou olhando para as coisas da vida, aí que tá, né, começa a afundar mesmo. Sabe quando é que você se perdeu? Quando você começou a olhar as coisas da vida. Você se perdeu quando você começou a dar ouvido a amiguinhos, amiguinhas, amigonas, amiguetes, pessoas, conselheiros, mentores de YouTube, coachings da vida, familiares. Você começou a olhar essa gente e ouvir essa gente e parou de ouvir a palavra de Deus e ouvir olhar para Jesus. E você esqueceu de olhar para o seu foco. O que você quer da vida, né? Eu lembro de uma vez, quando eu era garoto, tinha um desenho animado de um urso que... O urso come peixe, né? Tem uns ursos que comem mel e deve ter uns ursos que comem peixe. E esse urso ficou ali pescando um a um. Ele falou: Meu Deus, eu estou pescando um peixinho por peixinho. Aí ele criou uma maneira dele pegar muitos peixes. Ele arrumou uma maneira dele colocar um snorkel, aquele troço que fica debaixo d'água, e ele ficava embaixo d'água ali só colhendo os peixinhos. Só que o problema é que ele via, cada peixe que ele via um peixe maior. Ele pegava um peixe, tinha um peixe maior. Ele largava esse, pegava o maior. Aí pegava aquele maior, via outro maior. E no final, ele viu um peixe enorme. Ele falou: Meu Deus, esse peixe é tudo que eu quero, o maior peixe. Foi lá com toda a força de vontade e nhaque no peixe. E o peixe, na verdade, era uma boia que um menininho, né, tava brincando lá, né, uma boia. Aí os outros peixes fugiram. Ou seja, ele quis demais e acabou perdendo tudo. Ele ficou olhando mais o que não tinha e acabou perdendo tudo, né? Se você perder o foco, a vida vai ficar difícil. Então, se você quiser o primeiro conselho que a gente poderia te dar, se você está lutando muito, não lute à toa. Não lute para vencer o dia. Lute com propósito. Queira chegar a algum lugar. Coloque propósitos na sua vida e foco. Olha para isso. Porque senão você vai levantar, deitar, acordar todo dia e é um passar de dias, e aí é uma vida muito difícil mesmo. Aí é uma vida muito ruim, sem graça e cinzenta demais. O céu não está azul, né? Mas se você coloca foco, projeto, propósito, eu quero alcançar isso na minha vida, cada luta, cada dia, cada grãozinho é uma vitória. Então pense nisso. Se você quer ter coisas e lugares sem lutar, você é um invejoso. E eu não quero acreditar que você seja assim. Eu quero acreditar que você quer o seu, que Deus tem para te dar. E o que é seu, Deus vai te dar e você vai lutar por isto. E Deus vai te recompensar. Então não desanime, não se entristeça e não canse. Vamos para frente. Muitas vitórias tem para nós na próxima curva da vida. Deus te abençoe. E o texto para nós hoje, Salmo 55, versículo 6. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Ele quer fugir dos problemas, né? Lembra que ele está falando dos problemas aqui? Os inimigos, pessoas, né? Ele quer fugir dos problemas, né? Alguns problemas a gente deve fugir, evitar. Outros problemas você pode fugir. Outros problemas a gente tem que enfrentar. E para todos esses, a gente precisa de Deus. Os problemas para fugir, você precisa de Deus. Os problemas para enfrentar, você precisa de Deus. Os problemas para evitar, você precisa de Deus. Quer saber? Problemas estão aí, todo mundo está enfrentando, e aqueles que têm Deus têm um amigo a mais para lutar junto. E é por isso que a gente está aqui orando, para que Deus possa trabalhar, agir ao nosso favor, enquanto a gente faz a vontade dele. Vamos orar. Senhor, cada dia uma reflexão tão bonita, uma reflexão tão boa,
Hoje nós fomos estimulados a não ficar olhando o cansaço da vida, a luta da vida. A gente fica desanimado, acorda cedo, daí dorme tarde, tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem família, tem menino, tem muita coisa, tem marido, tem exigência de marido, tem demanda, e tem família, tem um monte de coisa, Senhor Deus, tem igreja, tudo exigindo da gente, sugando nossas energias, mas que nós possamos mudar nossa mente, mudar nosso pensamento. Essa mente é uma mente de perdedor, uma mente de cansado, uma mente de invejoso, quer ter sucesso sem lutar. Não, Senhor. Como diz o Senhor, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje aquilo que é nosso, nos dê, Senhor. Aquilo que é para nós, nos dê. E nós vamos trabalhar por isso, nós vamos trabalhar para isso e confiamos em Ti para isso. Cuide de nós, não nos deixe desanimar, não nos deixe desistir, não nos deixe fugir das lutas que não são para fugir. Não nos deixe fugir das batalhas que são para a gente enfrentar e que a gente possa discernir entre uma e outra. Obrigado pelas tuas bênçãos, Senhor. Obrigado por este momento tão especial que nós temos. Que o Senhor possa abençoar-nos e ajudar-nos a enfrentar a vida sem esmorecer, sem cansar, sem desistir. E a vitória será nossa pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Amém. Não deixe, peça a Deus para não te deixar cair na tentação de desanimar. Respira fundo e vão para frente. Vitórias vão chegar. Te vejo amanhã. Te espero lá. Graça e paz.